Já parou para pensar que a realidade que você enxerga pode não ser algo fixo, mas apenas um reflexo do que você vibra internamente? É como se o universo fosse um gigantesco espelho invisível, projetando de volta não aquilo que você deseja conscientemente, mas o que você realmente sente e emite em nível energético. Essa é a essência da chamada lei do reflexo quântico, um princípio que coloca o poder da criação muito mais perto de você do que imagina. Mas por que tantas vezes pedimos por uma vida melhor e recebemos exatamente o contrário? E por que parece que, mesmo quando tentamos pensar positivo, a realidade insiste em nos mostrar o reflexo do caos interno que carregamos? A resposta é simples: o universo não responde às palavras, mas à energia por trás delas. Se há medo ou dúvida escondidos sob o desejo, é isso que retorna. Por outro lado, quando há alinhamento entre intenção e sentimento, a manifestação flui como consequência natural. Se na primeira parte entendemos que a realidade funciona como um reflexo, agora é hora de aprofundar no mecanismo desse espelho invisível que todos carregamos ao nosso redor. A energia que você emite é o material que o universo utiliza para moldar as circunstâncias à sua volta. Pense em cada pensamento, cada emoção e até mesmo em cada expectativa como ondas vibratórias que se espalham pelo campo quântico. Essas ondas não desaparecem, elas retornam, refletidas, como experiências concretas em sua vida. O que muitas pessoas não percebem é que não existe neutralidade nesse reflexo. O espelho energético não tem pausas. A cada instante, você está emitindo algo. Mesmo o silêncio mental, se carregado de ansiedade, está transmitindo sinais. É como se o universo fosse incapaz de ignorar aquilo que você sente de verdade. Ele não interpreta apenas o que você quer alcançar, mas traduz exatamente o que está presente no seu campo vibracional. Isso explica por que, em alguns momentos, a vida parece repetir padrões indesejados. Não é azar, é repetição energética. Esse efeito pode ser comparado ao ato de sorrir diante de um espelho. Você não precisa ordenar ao reflexo que sorria, ele simplesmente réplica sua ação. Da mesma forma, quando você vibra medo, o espelho quântico devolve circunstâncias que confirmam esse estado. E quando você vibra confiança, o reflexo traz oportunidades que fortalecem essa certeza. É um mecanismo simples, mas que exige consciência, porque estamos acostumados a acreditar que as coisas acontecem de fora para dentro, quando na verdade acontecem de dentro para fora. Muitos se perguntam por que situações dolorosas continuam se repetindo em suas vidas, como relacionamentos complicados, escassez financeira ou desafios emocionais que parecem nunca terminar. A resposta está no campo energético que alimenta esse espelho. Se dentro existe carência, o reflexo mostrará falta. Se dentro existe abundância, o reflexo mostrará plenitude. Não há como escapar dessa lei, porque ela não depende de crença, religião ou filosofia. É um funcionamento universal, presente em todos os seres. A chave está em perceber que não se trata de controlar o espelho, mas de ajustar a fonte que emite a energia. Se você tenta manipular a realidade apenas com esforço mental, mas seu estado emocional permanece desalinhado, o reflexo será inconsistente. É como sorrir falsamente diante de um espelho. Você pode até forçar a expressão, mas no fundo sabe que não há autenticidade. O universo percebe esse desalinhamento e responde à vibração verdadeira, não à máscara. Esse processo nos leva a compreender que a mudança não ocorre quando brigamos com o reflexo, mas quando transformamos o que está dentro. Imagine alguém que olha para o espelho e vê seu rosto sujo. Não adianta limpar o vidro, é preciso limpar o rosto. Do mesmo modo, a realidade externa não se altera quando você luta contra ela, mas quando você altera a energia que a originou. O foco, então, não deve estar em combater as circunstâncias, mas em identificar qual energia você está alimentando e sustentando dentro de si. Ao compreender isso, a responsabilidade pela vida se torna inevitável. Não se trata de culpa, mas de poder. Se tudo o que acontece é reflexo, significa que você tem a capacidade de criar algo novo sempre que muda sua frequência interna. Essa percepção transforma a maneira como encaramos problemas.
Em vez de vítimas de um destino imutável, nos tornamos artistas de uma tela em branco, capazes de mudar cores e formas à medida que ajustamos nossa vibração. O efeito espelho também explica por que as práticas de autocuidado, meditação e gratidão têm impacto tão profundo. Elas não são apenas hábitos positivos, mas instrumentos que mudam a vibração que você emite. Quando você cultiva gratidão, o campo energético muda imediatamente, e o reflexo começa a mostrar mais motivos para agradecer. Quando você acalma a mente com a meditação, a energia do caos interno se dissolve, e o reflexo passa a ser mais leve e fluido. Essas práticas não criam a realidade do nada, elas ajustam a sua frequência para que o espelho traga de volta aquilo que está em sintonia. Esse efeito também não é linear, mas expansivo. Quando você muda um aspecto da sua vibração, essa mudança se espalha para outras áreas da vida. Por exemplo, ao curar padrões de escassez financeira, você pode perceber transformações em seus relacionamentos, porque a energia da abundância não se limita a uma área, ela permeia todo o campo. O espelho não devolve apenas imagens isoladas, ele reflete o conjunto daquilo que você é e daquilo que vibra de forma constante. No fundo, compreender o efeito espelho é compreender que a realidade não é inimiga nem juíza, mas apenas uma extensão de você mesmo. Ela não premia ou pune, apenas reflete. E esse reflexo, por mais duro que pareça em alguns momentos, está sempre mostrando o caminho de volta ao alinhamento. Quando a realidade não agrada, o espelho está apenas apontando que a energia emitida precisa de ajustes. Quando a realidade encanta, é o espelho confirmando que você está em harmonia com sua própria essência. Se o efeito espelho da energia nos mostra que a realidade devolve aquilo que emitimos, existe um ponto que muitas vezes impede a manifestação consciente: a contradição interna. Essa armadilha é sutil, mas extremamente poderosa, porque coloca o campo energético em estado de conflito. De um lado, você deseja prosperidade, amor, saúde ou crescimento. De outro, carrega pensamentos e emoções que vibram na direção oposta. O resultado é uma energia confusa, que o espelho quântico devolve em forma de experiências fragmentadas e inconsistentes. A contradição interna nasce quando o que você pensa, o que você sente e o que você acredita não estão em alinhamento. Imagine alguém que repete frases de abundância, mas no fundo guarda medo constante de perder dinheiro. Ou alguém que sonha com um relacionamento saudável, mas mantém dentro de si feridas não curadas que ainda alimentam desconfiança. Essas contradições são como duas ondas se chocando dentro do mesmo campo energético. Em vez de criar uma vibração clara e coerente, criam distorções que dificultam o reflexo desejado. Esse conflito energético é muito comum porque fomos ensinados a acreditar em coisas diferentes do que realmente sentimos. A mente pode aprender a repetir afirmações positivas, mas se o coração ainda carrega mágoa ou dúvida, a vibração verdadeira não será a das palavras, mas a da emoção. O universo, como espelho perfeito, não capta o discurso racional, mas a frequência real que você sustenta. Por isso, muitas pessoas dizem que fazem de tudo para manifestar, mas não veem resultados. Não é falta de esforço, é a presença da contradição interna. Perceber essa armadilha exige um olhar honesto para dentro. Perguntar-se: o que estou realmente sentindo quando penso no que quero atrair? Pode revelar respostas surpreendentes. Às vezes, ao desejar abundância, você percebe que há medo de fracassar. Ao imaginar sucesso, descobre uma crença oculta de que não merece tanto. Essas descobertas não são sinais de fraqueza, mas indicadores de onde o alinhamento precisa acontecer. Reconhecer a contradição é o primeiro passo para liberar a energia presa no conflito. Quando a mente e o coração vibram em direções diferentes, o campo quântico não consegue devolver uma realidade estável. É como tentar assistir a 2 canais de televisão ao mesmo tempo. A tela se torna caótica, sem definição. A vida, nesse estado, pode parecer cheia de altos e baixos, momentos de conquista seguidos de perdas repentinas, ou até estagnação, onde nada avança de fato. Essa instabilidade não é azar, é a resposta natural da energia contraditória que foi emitida.
O caminho para sair dessa armadilha não está em ignorar as contradições, mas em integrá-las. É necessário trazer consciência às crenças escondidas e dar voz às emoções que foram reprimidas. Quando você acolhe o medo, em vez de negá-lo, abre espaço para transformá-lo. Quando você reconhece uma crença limitante, pode questioná-la e substituí-la por algo que esteja em maior alinhamento com seu desejo. Esse processo exige coragem, porque olhar para dentro nem sempre é confortável, mas é aí que a verdadeira liberdade começa. É importante entender que não existe energia certa ou errada. O problema não é sentir medo ou insegurança, mas permanecer preso a esses estados enquanto tenta atrair o oposto. A contradição surge exatamente dessa desconexão, querer uma coisa, mas vibrar outra. Ao alinhar desejo, emoção e crença, a vibração se torna clara e o espelho quântico responde de maneira precisa, trazendo experiências que refletem o estado de coerência interna. Essa clareza pode ser cultivada em práticas simples, como escrever seus desejos e observar as emoções que surgem ao pensar neles. Se ao escrever "eu mereço prosperidade" você sente resistência, essa resistência é a contradição pedindo atenção. Trabalhar nela, seja com práticas de autoconhecimento, meditação ou exercícios de reprogramação mental, é o que dissolve o conflito energético. Não basta repetir palavras, é preciso que o corpo, a mente e o coração estejam de acordo no mesmo movimento vibracional. A armadilha da contradição interna também revela um ponto profundo. Manifestar não é apenas sobre criar algo externo, mas sobre integrar-se internamente. Cada desejo que temos é, no fundo, um convite para alinhar partes de nós que estavam fragmentadas. A abundância que você busca não está só no dinheiro, mas na reconciliação com a ideia de merecer. O amor que você deseja não está apenas em outra pessoa, mas no equilíbrio entre confiança e vulnerabilidade dentro de si. Quando esse alinhamento acontece, o reflexo externo surge naturalmente, sem esforço excessivo. Ao perceber essa dinâmica, você começa a entender que cada obstáculo externo é um espelho que aponta para uma contradição interna. E a boa notícia é que, ao dissolver essas contradições, sua energia ganha clareza e força. O reflexo não apenas se ajusta, mas se expande, trazendo oportunidades e experiências que antes pareciam distantes. O universo não resiste a uma vibração coerente, ele apenas a reflete com perfeição. Depois de compreender como a contradição interna afeta o reflexo da sua energia, surge um ponto decisivo: transformar vibrações em resultados concretos. Se a realidade é o espelho perfeito daquilo que emitimos, então alinhar nossas vibrações não é apenas uma questão de bem-estar interno, mas também a chave que determina o que experienciamos em cada área da vida. A energia não é apenas invisível, ela molda circunstâncias, abre portas e atrai situações que parecem até coincidência, mas que, na verdade, são respostas precisas ao estado vibracional sustentado. Para que essa transformação aconteça, é necessário compreender que vibração não é apenas um estado momentâneo, mas uma frequência mantida ao longo do tempo. Muitas pessoas sentem entusiasmo por alguns instantes, fazem visualizações rápidas e logo se frustram por não ver mudanças imediatas. O segredo está na consistência. Quanto mais tempo você sustenta uma vibração clara, mais forte ela se torna no campo quântico, e maior é a capacidade de se materializar como experiência real. O universo não responde a impulsos isolados, mas ao padrão energético que você nutre diariamente. Transformar vibração em resultado começa com clareza de intenção. É preciso definir o que você deseja experimentar, mas não de forma rígida ou limitada. A clareza não significa prender-se a detalhes, mas sentir a essência do que se quer. Por exemplo, desejar prosperidade não é apenas pedir um valor específico de dinheiro, mas vibrar na sensação de segurança, expansão e liberdade que a abundância representa. Essa emoção se torna o sinal enviado ao campo quântico, e é ela que atrai situações que carregam a mesma frequência. O segundo passo é alinhar emoção e ação. A vibração verdadeira não é sustentada apenas no nível do pensamento, mas no corpo e no comportamento. Se você deseja saúde, precisa nutrir pensamentos de vitalidade,
sentir gratidão pelo corpo que já possui e também agir de forma compatível, escolhendo hábitos que reforçam essa energia. Se deseja amor, além de vibrar confiança e abertura, é necessário se colocar em ambientes e situações que permitam conexões. Vibração sem ação cria apenas intenção, mas vibração acompanhada de movimento abre espaço para resultados concretos. Um ponto essencial é aprender a perceber os sinais sutis da realidade. Muitas vezes, antes de grandes resultados, a vida envia pequenas pistas de que sua vibração está se alinhando. Pode ser uma oportunidade inesperada, uma conversa transformadora ou até uma sensação repentina de leveza diante de um problema que antes parecia pesado. Esses sinais são respostas iniciais ao campo energético que você está sustentando. Reconhecê-los fortalece a confiança e aumenta a coerência vibracional, acelerando a manifestação de resultados mais amplos. Outro aspecto fundamental é a capacidade de manter a vibração diante dos desafios. É fácil sustentar uma energia elevada quando tudo está fluindo, mas é nos momentos de dificuldade que a verdadeira transformação acontece. O reflexo quântico não devolve apenas o que desejamos, mas também expõe nossas sombras, mostrando onde ainda existem contradições ou medos ocultos. Esses momentos não devem ser vistos como fracasso, mas como oportunidade de reafirmar a vibração escolhida. Ao não se deixar prender pelo velho padrão, você fortalece a nova frequência e mostra ao campo quântico que está pronto para um reflexo diferente. Transformar vibrações em resultados também envolve desprendimento. Isso significa não tentar controlar como ou quando as coisas vão acontecer. O excesso de expectativa gera ansiedade, e a ansiedade envia um sinal de carência, que acaba interferindo no processo. A entrega, ao contrário, mantém a vibração limpa e permite que o reflexo venha de maneiras inesperadas. Muitas vezes, os resultados surgem de caminhos que a mente racional jamais teria previsto, mas que se tornam perfeitos quando vistos no todo. É nesse ponto que a transformação deixa de ser apenas uma teoria e passa a ser vivida na prática. Quando você começa a perceber que situações alinhadas aparecem, que pessoas certas entram em sua vida e que obstáculos se desfazem de formas inesperadas, entende que não se trata de coincidência. É a materialização direta do que você sustentou vibracionalmente. Cada experiência se torna prova de que a energia não é apenas uma ideia abstrata, mas uma força moldadora que age o tempo todo. Essa consciência abre espaço para uma vida em que você não se sente mais refém do acaso, mas criador ativo da sua realidade. E isso não significa que nunca existirão desafios, mas que até os desafios passam a ser entendidos como reflexos que revelam onde é possível ajustar e crescer. Cada vibração transformada em resultado é também um aprendizado, mostrando que o poder não está fora, mas dentro do campo energético que você nutre. No fim, transformar vibrações em resultados é a ponte entre o invisível e o concreto. É perceber que pensamentos e emoções não ficam apenas dentro de você, mas se estendem como ondas que moldam o ambiente à sua volta. É viver com a certeza de que, ao alinhar intenção, emoção e ação, você cria um campo magnético capaz de atrair realidades compatíveis. A cada instante, sua energia está emitindo sinais. E a cada instante, a realidade está refletindo esses sinais, pronta para se dobrar diante da frequência que você decide sustentar. Até aqui, ficou claro que a realidade funciona como um reflexo direto da energia que carregamos dentro de nós. O que muitas vezes parece apenas acaso ou destino é, na verdade, a devolução exata daquilo que projetamos vibracionalmente. Mas existe um passo ainda mais profundo nessa jornada: sair da posição de quem apenas observa o reflexo e assumir o papel de quem cria conscientemente aquilo que deseja experimentar. Esse é o ponto onde a manifestação quântica deixa de ser um conceito distante e se torna uma prática viva e transformadora. A transição do reflexo para a criação consciente começa com responsabilidade. Enquanto acreditamos que as situações externas são apenas produto do acaso, ficamos presos em um ciclo de reação, sempre tentando ajustar os efeitos sem compreender as causas. Mas quando entendemos que tudo é resposta ao que emitimos, passamos a reconhecer que cada pensamento, emoção e ação são sementes lançadas no campo quântico.
A responsabilidade, longe de ser um peso, se revela como liberdade. Se a realidade reflete o que somos, então podemos escolher ser algo novo e diferente a cada momento. Criar conscientemente exige uma mudança de postura interna. Em vez de esperar que a vida mude para sentir alegria, você decide vibrar alegria antes que as circunstâncias se transformem. Em vez de esperar que o sucesso chegue para sentir confiança, você se conecta à confiança e a mantém viva dentro de si. Essa inversão é poderosa, pois altera o campo energético imediatamente. O reflexo quântico não responde ao desejo de ter, mas à vibração de já ser. Quando você se coloca na frequência do que deseja, começa a experimentar situações alinhadas com essa energia de forma natural. Um dos aspectos centrais da criação consciente é a clareza. Muitas pessoas dizem querer mudar de vida, mas carregam intenções vagas, cheias de contradições internas. Criar exige foco, mas não um foco tenso ou limitado, e sim uma clareza aberta, que permite que o universo trabalhe com possibilidades infinitas. Ao se conectar profundamente com a sensação daquilo que deseja, você envia ao campo quântico um sinal puro, que atrai circunstâncias compatíveis. Não se trata apenas de pensar positivo, mas de sustentar com emoção e intenção a imagem interna da vida que quer viver. Outro ponto essencial é a consistência vibracional. Criar conscientemente não é sobre um único momento de inspiração, mas sobre cultivar um padrão energético diário. Isso significa perceber quando pensamentos de dúvida surgem, quando emoções de medo tentam dominar, e escolher conscientemente voltar ao estado vibracional desejado. Essa prática não elimina os altos e baixos da vida, mas impede que você seja dominado por eles. A cada vez que retorna à sua vibração escolhida, você fortalece o campo energético que atrai novas realidades. Além da clareza e da consistência, existe também a arte do desapego. Criar conscientemente não significa controlar cada detalhe de como as coisas devem acontecer. O controle excessivo bloqueia o fluxo, pois gera tensão e transmite ao campo uma frequência de carência. O desapego, por outro lado, mantém o espaço aberto para que o universo traga respostas em formas inesperadas. Muitas vezes, os resultados chegam de caminhos que a mente jamais teria imaginado, mas que se revelam perfeitos dentro do todo. Criar conscientemente é, em grande parte, permitir que o invisível atue de formas que ultrapassam a lógica linear. Outro aspecto poderoso da criação consciente é a prática da presença. Quando você se conecta ao momento presente, deixa de vibrar na falta do que ainda não aconteceu e começa a vibrar na plenitude do agora. É no agora que você sente, imagina e molda sua frequência. Estar presente não significa ignorar planos futuros, mas sim viver cada instante como se fosse parte da realidade que deseja criar. Essa atitude transforma sua energia e faz com que o reflexo da vida responda de maneira muito mais rápida e alinhada. Criar conscientemente também envolve a coragem de se transformar. A realidade externa não muda enquanto você permanece preso aos mesmos padrões internos. Às vezes, isso exige abandonar crenças antigas, romper com hábitos que já não servem e até se afastar de ambientes que drenam sua energia. A criação consciente pede alinhamento integral, mente, coração e ação vibrando na mesma direção. Quando esse alinhamento acontece, o reflexo deixa de ser apenas uma repetição de velhos padrões e se torna abertura para realidades inéditas. Ao viver dessa forma, você percebe que não está mais apenas reagindo ao reflexo do mundo, mas está atuando como co-criador do todo. Cada emoção escolhida, cada pensamento nutrido e cada atitude tomada se transformam em fios que tecem a realidade ao seu redor. Essa percepção traz não apenas poder, mas também responsabilidade e equilíbrio. Porque ao entender que tudo o que emite volta, você passa a cuidar mais da energia que sustenta, cultivando estados internos que beneficiam não só a si mesmo, mas também todos à sua volta. Do reflexo à criação consciente, a jornada é uma passagem da passividade para a escolha. É quando você decide não apenas aceitar o reflexo, mas dirigir a frequência que envia, com clareza, consistência e desapego.
E quanto mais você pratica, mais a vida deixa de ser um espelho confuso e se torna um campo vivo de possibilidades, sempre pronto a se dobrar diante da energia que você escolhe sustentar. Se esse conteúdo tocou você e abriu novas percepções sobre a criação consciente, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu comentário aqui embaixo. Quero saber, qual é a frequência que você escolhe sustentar a partir de hoje? Sua participação fortalece essa energia e cria um espaço coletivo ainda mais poderoso.